Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Essa palavra, na verdade, é a continuidade da palavra que foi entregue hoje de manhã à igreja. E nós vamos estar continuando esse tema. E eu queria, então, que nós estivéssemos orando. Feche os seus olhos. Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Precisamos do Teu favor, precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua graça que nos capacita a falar, que nos capacita a ouvir, que nos capacita a entender, que nos capacita a viver, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito nos encha, que o Teu Espírito, Senhor, nos liberte, quebre, Senhor, todas as nossas limitações e nos leve, Jesus, a lugares mais altos, que nós aprendamos a voar em Ti, Senhor, que nós aprendamos a entrar em águas profundas, que nós aprendamos a viver nesses lugares, Senhor, altos e profundos em Ti, Jesus. Abençoa-nos, Deus, abençoa-nos, porque temos reivindicado e clamado diante de Ti por um novo tempo, Pai. Tempo de avivamento, tempo de renovação, tempo de ajustes, de consertos, de transformações, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem operado no nosso meio, Pai. Então, Jesus, toma esse momento em Tuas mãos e abençoa-nos. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti e que o Senhor fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estar lendo agora Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu hoje pela manhã falei a respeito da igreja de Éfeso, porque exatamente essa carta de Jesus escreveu 7 cartas às 7 igrejas, que representam a totalidade da igreja de Cristo espalhada pela terra. Mas como essa carta aos Efésios também existe, de fato, uma igreja dentro das Escrituras com esse nome, eu quis olhar o que Paulo dizia a essa igreja, a esses irmãos, para que a gente pudesse entender esse contexto. E a pregação da manhã foi exatamente falando a respeito de todos os ensinamentos que Paulo deu aos Efésios e de como que eles, de fato, conseguiram aplicar esses ensinamentos, com exceção desse deslize, desse fracasso, vamos colocar dessa forma, que Jesus aponta quando ele diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas você percebe que Paulo, na sua carta, ele enfatiza inúmeras vezes o quanto que era necessário que a igreja de Éfeso conhecesse ao Senhor em profundidade, o quanto que eles se lembrassem de que eles não deveriam mais
voltar a caminhar nas obras antigas, de quando eles não conheciam ao Senhor, o quanto que eles deviam praticar determinadas coisas que a carta detalha. Eu te incentivo a ler a carta aos Efésios, que você vai entender o que eu estou dizendo, para que eles pudessem se manter no propósito e no caminho de crescimento, no entendimento da vontade de Deus, no entendimento do plano de Deus para a vida da Igreja de Cristo, a fim de que não apenas eles compreendessem, mas eles se desenvolvessem até chegarem à estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Não basta que a gente se entregue para Jesus, não basta que a gente creia que Jesus é o único caminho, não basta que creiamos que Ele nos salvou do fogo eterno, ou nos salvou da morte, ou nos abençoou aqui ou naquela outra situação. É importante que a gente deixe que o Espírito Santo nos desenvolva e nos faça crescer, e compreender, como a própria carta de Paulo aos Efésios diz, qual a largura, qual a profundidade, qual a altura, qual o comprimento da pessoa de Jesus Cristo. E que nós possamos compreender a grandeza do seu amor, porque o amor de Deus, de fato, faz coisas extraordinárias. Então, o Senhor, nessa carta, em Apocalipse, Ele reconhece que, de fato, eles foram zelosos em todos os ensinamentos de Paulo, que Paulo entregou a eles na sua carta. E o Senhor, então, exalta, reconhecendo que eles fizeram muitas obras, foram ricos em boas obras, que eles se esforçaram, que eles foram perseverantes, que eles renunciaram e repudiaram o mal, e que eles tiveram discernimento para identificar os falsos e os mentirosos. E, então, eu reforcei a necessidade que nós temos de alcançar da parte de Deus esse discernimento. Porque discernirmos aquilo que é de Jesus e aquilo que não é de Jesus não é uma habilidade natural. Aquilo que a gente faz naturalmente se chama julgamento. E a palavra do Senhor nos diz para que nós não venhamos a julgar. Porque aquele que julga, fatalmente comete erros. E nós acabamos sendo injustos, acabamos sendo cruéis e acabamos sendo preconceituosos ou discriminando as pessoas. É importante que a gente tenha discernimento. E esse discernimento é um dom, é algo que vem da parte do Espírito Santo de Deus, assim como a sabedoria. E a gente precisa alcançar da parte de Deus esse discernimento que nos traga um olfato apurado, um paladar apurado, para que quando a gente sinta o cheiro, a gente reconheça se aquilo é cheiro de vida ou se aquilo é cheiro de morte. Se aquilo tem o aroma de Cristo ou se aquilo tem cheiro de pecado. É importante que a gente compreenda se aquelas palavras que são ditas para a gente, no nosso paladar, tem o sabor de mel, como a palavra de Deus, ou se ela é amarga e ela pode nos envenenar. A Bíblia diz que a fala amargurada, o coração amargurado, ele envenena todo aquele que está ao seu redor. A todo aquele que ouve aquela fala carregada de amargura. Então, é muito importante que a gente adquira da parte do Senhor esse discernimento e essa sabedoria. Peça isso a Deus. A Bíblia diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá liberalmente. Ele não restringe a um em especial, Ele dá àquele a quem quer, àquele a quem valoriza a sua sabedoria. E realmente a palavra de Deus diz que a sabedoria é o princípio de todo o nosso temor a Deus. Ou melhor, o temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. O fato de nós temermos a Deus já nos inicia nesse processo de sabedoria, mas há muito mais. Há muito mais da parte de Deus que a gente precisa aprender. Jesus também diz na sua carta que Ele reconhece o quanto que os efésios foram fortes para resistirem às provações e não desanimarem. Isso realmente é algo virtuoso. Que a gente passe pelas provas e que a gente não desanime, que a gente não desmonte diante das dificuldades da vida. E o quanto que eles foram zelosos em preservar um evangelho puro. Nós precisamos estar atentos a isso.
Vivemos um tempo em que, de muitas formas, as contaminações nos cercam e tentam invadir a Igreja de Cristo e as nossas próprias vidas. E eles foram zelosos em preservar o Evangelho puro. E aqui a Bíblia diz o quanto eles odiavam as obras dos nicolaítas, as quais, essas obras, o Senhor também odeia. E que obras são essas? Os nicolaítas, eles influenciavam mal o povo de Deus, misturando o Evangelho, a filosofia e ao paganismo. E é importante nós estarmos atentos a isso, porque a filosofia, a pregação ou a influência dos nicolaítas é algo presente nos nossos dias. Porque nós vemos muitas vezes a igreja sendo invadida de filosofias e paganismos, esoterismos, misticismos e muitas coisas que vêm nos conduzir ao erro. Muitas coisas que muitas vezes, como aqui a palavra do Senhor diz, levavam o povo à prostituição e ao pecado. Hoje em dia, os jovens estão questionando até que ponto, de fato, é necessário a pureza. Até que ponto é necessário que haja uma separação, porque eles já não conseguem compreender mais a profundidade do plano de Deus para as suas vidas. A gente precisa estar atento. E eu não digo só os jovens, não. Muitos adultos, muitos velhos, muitos idosos, já não entendem mais, já não discernem mais, e estão se permitindo modernizar. Só que a gente pode se modernizar naquilo que é tecnológico e que facilita a vida da gente, mas não nos preceitos de Deus, porque os preceitos de Deus são eternos. Eles não são retrógrados, eles não são atrasados, eles não são mutáveis, eles não são antigos, eles são precisos e eternos e verdadeiros. E a gente precisa se preocupar com isso. Essa estratégia da influência dos nicolaítas é algo que a gente realmente precisa estar atento, porque a estratégia se dá da seguinte maneira: quando Cristo deixa de ser o centro, quando todas as coisas não mais giram ao redor dele e da sua palavra e dos seus mandamentos, aí a gente se torna uma presa fácil. É preciso que nós estejamos sempre vigiando para que Jesus esteja no centro das nossas vidas. Que a nossa vida gire ao redor do Senhor. Não é o Senhor que gira ao meu redor. Sou eu que giro ao redor do Senhor. Porque quando a gente negligencia isso, e negligencia no centro das nossas vidas os mandamentos do Senhor, nós nos tornamos presa fácil. E essa foi a grande estratégia de Satanás desde sempre, desde o princípio. Tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro, ao redor de quem passam a girar todas as coisas. É curioso a gente pensar, o diabo que queria ser igual a Deus, ele podia pensar, então eu vou tirar Jesus do centro e eu me coloco no centro. Só que se ele fizer isso, a maioria das pessoas não vai querê-lo. A maioria das pessoas vai repudiá-lo. Então ele vem disfarçadamente, com meias verdades, induzindo a gente ao erro, confundindo a nossa mente, para que ele tire Jesus do centro e coloque o homem no centro. Quando o homem entra no centro, ele já dominou. Ele já venceu, porque o homem é facilmente influenciável e conduzido ao erro, conduzido a entrar na sua estratégia e fazer o seu próprio jogo da forma que ele quer. Então, saem os preceitos de Deus, entram as necessidades e os anseios humanos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É exatamente essa a estratégia. Misturar ao Evangelho filosofias, misturar ao Evangelho paganismo, misturar ao Evangelho doutrinas diversas, pensamentos diversos, muita cultura
e muita literatura para dar cheiro de intelectualidade. E aí a gente pensa o seguinte: se eu falar o contrário de tudo isso, o que as pessoas vão pensar? Que eu sou ignorante, que eu não entendo as coisas, né? Que eu não sou letrado, ou que eu, de alguma forma, sou ultrapassado. E a gente, então, deixa de fundamentar a nossa vida naquilo que é forte e inabalável como a rocha. E passamos a andar por caminhos extremamente escorregadios. Eu queria dar alguns exemplos disso que eu estou falando. E eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, a experiência de Eva com a serpente. A palavra do Senhor nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu aqui nesse texto? Sai Deus do centro e entram os anseios do homem. O anseio do homem de conhecer, o anseio do homem de dominar, o anseio do homem de alcançar aquilo que parece ser maior, aquilo que ele ainda não tem. Vamos ver outro exemplo. O diabo e Jesus no deserto, Mateus 4, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diferente de Eva, o que Jesus fez? Colocou os mandamentos no centro, colocou o Senhor no centro. E aí o diabo não teve vantagem sobre Jesus, porque a estratégia do diabo é: tira Deus do centro e entram as necessidades humanas. Necessidades dos homens. Vamos a mais um exemplo. Pedro e Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, a palavra diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sai Deus do centro e entram os nossos medos e o esforço pela autopreservação do homem. Eu quero que você pense quantas vezes você se vê nessas situações em que você é tentado a tirar Deus do centro da sua vida e a se preocupar com as suas necessidades, com os seus anseios, com que mais? Com os seus medos, com aquilo que você precisa fazer para se preservar ou se autopreservar ou se proteger. Vamos a outro exemplo, Pedro e Ananias, lá em Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste em teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. De novo, a estratégia do diabo. Sai Deus do centro e entra a imagem do homem. Por que Ananias fez isso? Porque naquele tempo, os irmãos e toda a comunidade cristã, eles estavam com uma disposição de viver em comunidade, em igualdade de condições. Então, as pessoas voluntariamente iam e vendiam as suas propriedades, entregavam os valores nas mãos dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem esses recursos. Mas isso não era um mandamento, isso não era uma lei, isso não era uma exigência. E aí, o que Ananias e Safira pensaram? Bom, todos estão fazendo isso, a gente tem que fazer também, porque senão a gente fica mal, as pessoas vão achar que a gente quer guardar tudo para a gente. Não, vamos fazer isso para também a gente parecer que está ali igual a todo mundo, de acordo com tudo que está acontecendo. Só que, na verdade, eles não estavam com essa disposição de coração, de entregar aquilo tudo para que houvesse uma partilha igual para todos. Eles tinham um coração egoísta e eles estavam preocupados apenas com o que as pessoas iam pensar. Apenas em parecerem que caminhavam no mesmo Espírito de Deus, daquele tempo ali, naquele compromisso de entregar os bens aos apóstolos, um compromisso que era voluntário, ninguém pediu para que eles fizessem isso. Então, a estratégia aqui é, tira Deus do centro, tira os princípios de Deus verdadeiros e santos e entra a preocupação com uma vida de aparência e de mentira. E aí, mais uma vez, eu te peço para que você pense quantas vezes somos induzidos a zelarmos pela nossa aparência usando mentira e hipocrisia para que isso aconteça. Mais um exemplo, Pedro e os judeus. Gálatas 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, diz Paulo, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, ou seja, os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. A estratégia aqui era, sai Deus do centro e entram as pressões sociais e o medo de sermos rejeitados. Vivemos ou não vivemos debaixo de todas essas estratégias malignas? A gente precisa estar atento para isso. Enquanto nós não estivermos fortemente atentos a essa estratégia maligna, nós seremos enredados, induzidos ao erro pelo inimigo das nossas almas. E eu quero, então, ler com vocês um trechinho da carta de Paulo aos Efésios, que eu li de manhã, que está em Efésios capítulo 4, no versículo 13, a palavra diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à plenitude da dei nó de manhã, estou dando nó agora. Varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, é preciso que a gente tenha uma mente lúcida, porque o homem se engana facilmente. E ele se esquece que dentro dele, vamos colocar dentro de nós, porque nós somos seres humanos, todos nós. Dentro de nós, homens, há um coração que a Bíblia define como desesperadamente corrupto. Se não formos zelosos com o nosso próprio coração, é muito, muito fácil a gente se deixar induzir ao erro.
E aqui, o que Paulo sugere aos Efésios é que eles busquem, de fato, um amadurecimento em Deus. Para que, diante desse amadurecimento, e esse amadurecimento é fruto de uma comunhão íntima com o Espírito Santo, que leva ao entendimento da visão de Deus, dos propósitos de Deus, que nos leva àquela capacidade de discernimento, para a gente sentir o cheiro das coisas e discernir, para a gente sentir o gosto das palavras que a gente ouve e discernir, para que a gente não caia em ventos de doutrinas, em palavras que nos influenciam, seja de que ordem for, seja de onde vier, e elas possam nos induzir ao erro. E aqui fala, pela artimanha dos homens. Não é apenas o diabo que nos induz ao erro. Os homens que não conhecem ao Senhor também nos induzem ao erro. E nós, pessoas que conhecemos ao Senhor, se não vigiarmos, também induzimos outros aos erros nos nossos próprios equívocos. Então, é preciso que a nossa vida esteja sempre sendo avalizada pela palavra de Deus. Não pelos meus próprios pensamentos, não pelas coisas que as pessoas falam, ou que o mundo prega, ou que o século, a filosofia atual do mundo ensina. É preciso que a gente entenda o que essa palavra diz, com grande profundidade, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o que é mais importante. Quem deve estar no centro, reinando, e ao redor de quem todas as coisas giram? É o Senhor Jesus. Não pode ser a minha própria pessoa, não pode ser o meu marido, não podem ser os meus filhos, não podem ser os meus pais, não podem ser os meus irmãos, nem os meus amigos, não pode ser o meu trabalho. Não pode ser as minhas necessidades materiais. É preciso que o centro da minha vida e que a minha vida como um todo gire ao redor do Senhor. E cada atitude, e cada proposta, e cada pensamento precisa ir para o centro e voltar. Porque quando ele vai ao centro e volta, ele vai ao centro para uma consulta e volta para uma resposta. Para que eu possa compreender, isso é bom ou isso não é? Isso tem cheiro de vida ou isso tem cheiro de morte? Isso é verdadeiro ou isso é mentiroso? Os Efésios conseguiram distinguir aqueles que de fato faziam parte do corpo de Cristo e aqueles que eram mentirosos e não faziam parte do corpo. E Jesus os exalta por isso. E é preciso que a gente tenha essa capacidade, mas isso só acontece quando nós vamos ao centro no Senhor e voltamos com a resposta. Quando nós consultamos a palavra e voltamos com a resposta. Há situações na nossa vida que nós não temos tempo para orar, que nós não temos tempo para ler a Bíblia e perguntar de Deus. É preciso que essa palavra esteja aqui. É preciso que essa palavra já esteja aqui, para que essa resposta venha com muita rapidez. Eu tive uma experiência muito interessante, se eu não me engano, semana passada ou foi essa semana, agora eu estou perdida no tempo. Uma pessoa me ligou, dizendo que estava muito aflita, porque estava numa situação muito delicada e não sabia o que fazer. E aí ela mandou uma mensagem, eu estou muito aflita com um determinado assunto, posso te ligar? Quando ela colocou isso no WhatsApp, eu já fiquei temerosa. E eu já comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, me ajuda a instruí-la. Porque ela vai me fazer alguma pergunta, ela vai me contar alguma história, e ela vai me pedir algum conselho, e eu não posso falar da minha boca, eu preciso que a resposta venha do Senhor. Porque qualquer coisa que eu fale da minha própria boca, eu posso levá-la ao erro. E o erro dela vai ser minha culpa. Então, eu te peço, Senhor, me reveste de sabedoria. Eu respondi para ela, pode me ligar. Ela ligou. E aí ela contou a história toda, ela contou. Enquanto ela estava contando, eu continuava orando. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, o que eu vou dizer para ela? Me dá sabedoria, Senhor. E aí, ao final do que ela contou, eu disse para ela assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, dessa forma. E aí, Deus ainda
através do que eu estava dizendo para ela, deu a ela mais um detalhe da estratégia, que ainda seria mais eficaz. E ela ficou tão eufórica que ela dizia: ai, você é um gênio, você é um gênio, você me livrou de um problemão. Aí eu falei: não, deixa eu te contar uma coisa, quando você me disse que ia me ligar, eu já estava orando, Senhor, me dá sabedoria. Então, essa honra é do Senhor. Essa glória é do Senhor. Então, realmente, é preciso que a gente tenha esse acesso para sabermos como nós devemos agir em cada situação das nossas vidas. E não darmos lugar àquilo que é mal. A estratégia do diabo, ela vem com enganos sutis, através de meias-verdades ou verdades distorcidas. Ela nunca vem numa mentira plena. O diabo nunca aparece, a menos para aqueles que o adoram diretamente, com chifres e tridentes. Ele aparece disfarçadamente, suavemente, como um amigo, como um conselheiro, como quem tenta te defender, ou defender os teus direitos, ou defender o teu lugar, ou defender a tua imagem. É assim que ele faz. A sua estratégia é extremamente vil. E ele conseguiu, através dessa estratégia, desviar o olhar da mulher da árvore da vida para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é algo que me escandalizou quando eu comecei a pensar sobre esse assunto. Essas duas árvores estavam no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, ela não somente daria à mulher a vida eterna, como ela daria também folhas para a cura do homem. Se o homem viesse a se ferir, por exemplo, no campo, aquela árvore tinha folhas que curavam. E ela proporcionaria para o homem a vida eterna. O diabo conseguiu desviar o olhar da mulher da vida e o projetou na morte. E isso tudo com uma oferta de ganho. Não é terrível isso? Ele induziu a mulher à morte, oferecendo para ela um grande ganho. E, na verdade, ela deixou de ter acesso à verdadeira vida. Ele se esforça diariamente para desviar o nosso foco do que é eterno para o que é passageiro. Ele se esforça para desviar o nosso foco do que é celestial para o que é mundano, do que é santo para o que é profano, do que nos aproxima para aquilo que nos divide. É assim que o diabo faz. Se você tem virtudes, mas você também tem fraquezas, os nossos olhos, e eu vou colocar os nossos, porque somos todos humanos e todos somos fracos, acabam sempre prestando mais atenção no erro, prestando mais atenção na debilidade, na fraqueza, e as suas virtudes passam desapercebidas. E é isso que ele faz. Ele nos chama mais atenção para aquilo que nos divide do que para aquilo que nos aproxima. E ele sabe que essa divisão diretamente traz prejuízos imensos, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida não prevalece. E que é através da concordância que a nossa força se estabelece, porque aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Em Gênesis, lá no capítulo 2, a Bíblia diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Continuando, lá em Apocalipse, no capítulo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Foi essa árvore que margeava este rio, que vinha do trono de Deus e que regava todo o jardim, que a mulher desprezou. E virou toda a sua atenção para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com a sua falácia, o diabo desviou o olhar da mulher. Ela desprezou o acesso imediato à vida eterna e a toda sorte de cura para a humanidade em prol da sua ganância. O que despertou a ganância da mulher foi: você vai ser igual a Deus e conhecerá, como Ele conhece, o bem e o mal. Ele colocou na mulher, ele projetou na mulher a própria ganância que ele teve de sentar no trono de Deus. E a mulher aceitou isso. Por essa razão, Deus enviou Jesus para nos resgatar desse abismo em que nós nos atiramos. E muitos abismos que muitas vezes nós nos atiramos quando cometemos esse erro novamente, de tirarmos o Senhor Jesus do centro e os seus mandamentos e colocarmos o homem nesse lugar. É preciso que a gente vigie. A igreja dos Efésios foi zelosa no Senhor, mas não cuidou de preservar o primeiro amor. A falta desse amor nos coloca atrás de frias e grossas muralhas que nos separam uns dos outros e que nos separam de Deus. A gente precisa prestar atenção, porque Jesus não seria tão enfático e tão duro com essa igreja se o amor de Deus nos nossos corações não fosse algo imprescindível. Ele foi firme com essa igreja a ponto de dizer: apesar de vocês terem acertado em tudo isso, eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E por causa disso, se você não se arrepender, eu vou deslocar você do seu lugar. Eu vou tirar o seu candeeiro do meio dos outros candeeiros. Ou seja, eu vou tirar essa igreja do meio da minha igreja. É preciso que a gente lembre que esse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, descrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, na primeira carta, que esse amor, que é um caminho sobremodo excelente, é o único caminho que nos preserva com acesso livre à cura das feridas. Sabe o que acontece? Quando nós negligenciamos o amor, o embate que nós temos uns com os outros e no sofrimento da vida vai nos embrutecendo, ele vai nos ferindo, ele vai nos machucando. Gente, é muito fácil entender isso. Bota o seu dedinho mindinho em contato com o sapato, e vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. O que acontece? Um calo. Um calo é uma pele grossa, grosseira, dura, que protege aquele dedinho. E aí, naquele calo, é curioso pensar que, ao mesmo tempo que ele te protege, ele também te fere, porque o calo dói. As nossas grossas muralhas que a gente constrói para se proteger das feridas, das dores, do sofrimento, ela nos protege, mas ela também nos fere. Ela nos faz adoecer. Ela nos embrutece, ela nos faz perder a sensibilidade de enxergar e de usufruir aquilo que é bom. A gente perde o paladar, a gente perde o olfato, a gente não consegue mais distinguir coisas boas de coisas ruins. Fica tudo num saco só. Fica tudo no mesmo pacote. Tudo tem o mesmo gosto. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Aconteceu uma coisa horrível. É tudo o mesmo gosto. A gente fica duro, a gente fica seco. E a gente fica doente. Então, o caminho desse amor, o amor perfeito de Deus, é o único caminho que nos leva à cura das nossas feridas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo.
que o perfeito amor cobre multidão de pecados. E ela também nos ensina que o amor abre caminho para uma repreensão que traz vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós estamos atrás de grossas muralhas, nós impedimos o acesso das pessoas a nós. Com isso, nós impedimos a possibilidade de que as pessoas nos tragam uma palavra que nos traga conserto. Nós não damos ouvidos a mais ninguém, nós não damos ouvidos a mais nada. E eu lembrei hoje de manhã, com a igreja, que naquele texto de Samaria sitiada, que o povo estava ali cercado pelos sírios, e eles já estavam há tanto tempo presos dentro das muralhas da cidade, que toda a provisão já tinha acabado. E havia imensa fome dentro de Samaria, a ponto das mulheres estarem matando seus filhos para comer. E a fome era tão grande que todo mundo só estava esperando a morte. Só que, enquanto eles estavam ali, atrás dos muros, sem enxergar o que se passava do outro lado, sem ter acesso ao que estava lá fora, Deus estava derramando um terror no meio do arraial dos sírios. Eles começaram a ouvir barulhos de carros, de exércitos chegando, e eles pensaram, gente, eles contrataram os egípcios para ajudá-los, então vamos correr daqui que a gente vai morrer. E eles saíram tão desesperados, tão desembestados, que eles largaram tudo. Eles largaram os cavalos, eles largaram as mulas, eles largaram os jumentos, eles largaram as armas, eles largaram as roupas, eles largaram uma abundância de comida, de ouro, de prata, de tudo. Só que aqueles que estavam atrás das muralhas não sabiam de nada. E nem nunca saberiam, se não houvesse quem estivesse do lado de fora para contar isso para eles. E o curioso dessa história é que quem estava do lado de fora eram os leprosos, que eram pessoas marginalizadas e expurgadas da sociedade por medo da contaminação da lepra. E eles estavam do lado de fora, e eles trouxeram as boas novas. Mas imagina o seguinte, se eles batessem nos muros, nos portões, para que eles pudessem contar as boas novas, e eles ali, trancados, dissessem, não, a gente não quer nada com vocês, nós já estamos morrendo aqui de fome, não queremos mais a lepra, fica aí onde vocês estão, a gente não quer saber de nada. Eles nunca iam receber essa notícia. Era preciso que alguém desse ouvidos. E a palavra de Deus diz, repreende o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. E a palavra do Senhor nos ensina que é preciso que nós venhamos a nos repreender mutuamente, mas ela frisa sempre em amor. Com zelo, com o cuidado de vocês não se ferirem, mas se instruírem, se admoestarem, para que possamos crescer conjuntamente. Meus irmãos, não é demérito quando nós somos repreendidos por um sábio. E não é demérito quando nós repreendemos a um sábio. Porque a verdade é que todos nós temos um cisco ou uma trave que impede a gente de enxergar plenamente. Então, é preciso realmente que aquilo que eu não estou enxergando, alguém possa me ajudar a enxergar. E que eu possa ajudar a enxergar aquele que também não está enxergando algo que eu estou enxergando. Mas, para isso, é preciso, como Paulo diz aos Efésios, que nós sejamos zelosos em preservar um coração humilde e manso. Porque o coração que não é humilde, que não é manso, não se presta a ouvir uma repreensão. E é curioso a gente ver que, hoje em dia, a Igreja de Cristo está tão frágil, tão pouco alicerçada nos fundamentos em Cristo, que nós não estamos suportando sermos repreendidos de nenhuma maneira. Quando a repreensão chega,
nós nos ofendemos, nós nos afastamos, nós desmaiamos nas nossas almas, ofendidos. Enquanto nós nos colocarmos nesse papel de tal fragilidade que a gente não possa ouvir algo que venha em oposição a nós, nós não vamos estar sujeitos a aprendermos mais. E eu te digo, não apenas que alguém que possa me repreender, que ele tenha 100% de razão. A gente tem que fazer o quê? Argumentar. Se o próprio Senhor Jesus nos chama a uma argumentação, lá em Isaías, Deus diz, vinde arrazoemos. Vem conversar comigo, vamos argumentar um com o outro. Porque nós não podemos argumentar. Quando os meus filhos eram pequenos, que eu começava a ver alguma pancadaria deles, eu já ia para cima logo e dizia assim, ó, pode parar. Porque se um bater no outro, apanha todo mundo. Eu não quero saber quem começou, quem acabou, quem tinha razão e quem não tinha. Porque Deus nos deu boca para falar. Não gostou? Não está satisfeito? Abre a boca e fala, argumenta. Não vai bater. Porque nós temos que aprender a falar. Temos que aprender a ouvir. Mas eu não posso ouvir que alguém discorde de mim, porque eu desmonto. Vamos ter capacidade de ouvir. Gente, como é precioso a oportunidade que os pais... Vou corrigir. Como é preciosa a oportunidade que os pais têm quando os filhos os arguem. E ao invés da gente dizer para os nossos filhos, cala a boca e faça o que eu estou mandando, essa é a grande oportunidade que nós temos de ensinar para eles o porquê das coisas. Fundamentarmos eles em argumentos sólidos da palavra de Deus que justifiquem o porquê das coisas, para que lá na frente, quando ele estiver sozinho, longe de você, ele saiba tomar uma decisão. Mas se a gente abafa essa argumentação, se a gente entende isso como uma rebeldia, como uma rebelião, a gente não capacita ninguém a coisa nenhuma. É preciso que a gente use isso. E Hebreus nos diz, no capítulo 12, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O amor de Deus nos cura, o amor de Deus nos liberta, o amor de Deus traz significado, traz consciência do meu valor para mim mesma. Enquanto nós não tivermos a consciência do nosso significado, do nosso papel nesse corpo, que é o corpo de Cristo, e não compreendermos o valor que Deus deposita em nós, nós vamos estar andando feridos pela vida. Porque não vai ser no mundo que a gente vai ter esse valor. Porque o valor que o mundo nos dá é um valor efêmero. Um dia nós somos aplaudidos, outro dia nós somos cuspidos. Fizeram isso com Jesus. Fizeram exatamente isso com o Senhor Jesus. A gente precisa cuidar para fortalecermos o nosso coração, porque nessa fragilidade, quando nós sofremos os impactos da vida, a nossa atitude instintiva é, tira o Senhor Jesus do centro e coloca as nossas defesas, a nossa autopreservação, a nossa proteção, proteção ao nosso coração ofendido, ao nosso coração ferido, ao nosso coração magoado, ao nosso coração entristecido. Tiramos a palavra de Deus do centro e colocamos no lugar opiniões particulares e pessoais. Honestamente, eu não quero desmerecer de maneira alguma nenhum doutor, nenhuma pessoa muito estudada, que tenha muitas graduações e títulos. Eu não desmereço isso de forma nenhuma, ao contrário. Mas isso, para mim, se for contra ou, de alguma maneira, não concorda com princípios da palavra de Deus, para mim não vale nada. Pode ter o PhD que for. Para mim não serve para nada. Porque são conceitos humanos.
São filosofias humanas, são valores humanos que passa como o homem passa. Passa muito rápido. Hoje, nesse mês, Mateus e Bianca estão completando 1 ano de casados. E nesse mês, eu vou completar 30 anos de casada. 30 anos, parece que foi outro dia, 30 anos. 30 anos se passaram nessa velocidade. E eu vou me preocupar com essa vida que daqui a pouco, com mais velocidade ainda, vai acabar? Ou eu vou me preocupar com aquilo que é eterno, verdadeiro e que jamais passará? Então, meus irmãos, se em algum momento você me vê tirando Jesus do centro ou a sua palavra e colocando qualquer outra coisa no centro da minha vida, me repreenda, por favor. Porque eu preciso corrigir os meus passos. As grandes lutas que os efésios travaram, tentando preservar a pureza do Evangelho, tentando perceber e distinguir quem eram os mentirosos enganadores, tentando de todas as maneiras cumprir zelosamente a palavra de Deus em boas obras, em muitas tarefas, em perseverança, em força no meio da tribulação. Tudo isso roubou deles a doçura e a singeleza do coração, e o amor para com os homens e a alegria da salvação. Isso tudo foi secando. Isso tudo foi se perdendo no meio dessas adversidades. Então, Jesus os adverte para que se arrependam e voltem à prática das boas obras. Qual era a prática das boas obras? Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: eu fiquei muito feliz em ouvir a respeito da vossa fé e do amor que vocês têm uns para com os outros. Essas foram as primeiras obras dos Efésios, que chegaram aos ouvidos de Paulo. Uma fé forte e alicerçada em Jesus e um grande amor para com os santos, um grande amor para com os irmãos. Sabemos que eles não perderam a fé e nem os fundamentos da palavra de Deus, mas eles perderam o amor. A falta desse amor nos faz adoecer física, emocionalmente, e também prejudica o nosso discernimento. Porque quando o nosso coração fica ressecado, foi o que eu falei antes, a gente perde o paladar, a gente perde o olfato, tudo fica com o mesmo gosto. E a gente não discerne mais as coisas, porque o nosso coração está seco. Por isso, a promessa que Jesus deu a essa igreja foi tremenda. Quem lembra da promessa que Jesus deu a essa igreja no final da carta? Ao vencedor, dar-lhe-ei que coma do fruto da árvore da vida. Por que o fruto da árvore da vida? Porque esse fruto traz cura. Porque esse fruto traz cura. Porque esse fruto traz vida. Ninguém que está doente vai viver. Quem está doente vai morrer. Para que nós possamos viver, nós precisamos ter cura. Cura da nossa alma, cura do nosso coração, cura do nosso corpo. E lá em Ezequiel, capítulo 47, a palavra de Deus fala desse rio que desce do trono de Deus. E dessa árvore que está às margens desse rio. Mas você só alcança esse pedaço do rio, aonde a árvore está ao redor, nas margens do rio, no ponto do rio em que as águas são profundas. Você não alcança esse ponto, essas margens onde tem essa árvore, se você estiver no comecinho das águas. Se você estiver com águas até o tornozelo, ou até o joelho, ou até a cintura, você não alcança a árvore que te cura. Essa árvore, ela está exatamente às margens desse rio, na parte mais funda dele, aonde os nossos pés não alcançam mais o chão, aonde nós não temos mais controle de nada, nós estamos lançados nas águas do Espírito Santo de Deus. Eu quero contar para vocês um sonho que eu tive repetidas vezes.
E foi muito interessante, porque eu tive um entendimento desse sonho, porque eu sonhei isso tantas vezes na minha vida, ao longo, né, da minha caminhada com Deus, que eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei, o que isso quer dizer? E aí eu tive um entendimento do que queria dizer o sonho. Mas, semana passada, Deus me deu um novo entendimento a respeito desse sonho. E o sonho é o seguinte, de maneiras, às vezes, um pouco diferentes, mas o contexto era o mesmo. Eu estava dirigindo um carro, e aí, no meio daquele caminho que eu vinha seguindo, eu tentava frear e o carro não freava. E eu freava, e o carro não freava, e o carro ia, e eu não conseguia mais controlar o carro, e o carro ia, e de repente o carro caía nas águas. E eu começava a afundar junto com o carro. E à medida que eu ia afundando junto com o carro, eu começava a perder a minha cabeça. Gente, desculpa, eu fiquei mais baixa, porque eu acabei de tirar o sapato, meu pé está doendo muito. Estou um pouco mais baixa. Então, eu caía nas águas e eu começava a perder o contato com a superfície. E eu prendia a respiração e eu pensava, eu vou morrer afogada, eu vou morrer sufocada, eu não vou poder respirar. E no meio daquela angústia, eu pensava assim, bom, já que eu estou dentro d'água e eu não tenho nenhuma outra opção, eu vou tentar respirar. Se eu morrer, morri, vou morrer mesmo. E se eu não morrer, me dou bem nessa história. E eu começava a puxar o ar. Normal, como a gente puxa o ar fora das águas, e eu conseguia respirar. E eu dizia, gente, eu estou respirando debaixo d'água. Que maravilha! E daí eu ia nadando, até chegar onde eu tinha que chegar. Eu sonhei isso inúmeras vezes. E aí, a leitura que eu fiz, a interpretação que eu tive desse sonho é o seguinte, independente da adversidade em que eu possa viver, que esteja completamente fora do meu controle, que eu me veja numa situação de desespero e morte, Deus vai prover solução para a minha vida. Deus vai prover as condições para que eu sobreviva, mesmo em meio a todas essas lutas. E eu não vou perecer. Eu vou ultrapassar esses obstáculos, eu vou prevalecer contra essa adversidade. E o Senhor vai me fazer vencedor em tudo isso. Amém? Glória a Deus. Essa era a interpretação que eu tinha desse sonho. E aí, na semana passada, no meio de um momento de adoração maravilhoso, que a gente experimentou lá na Igreja Metodista, no congresso dos jovens da Igreja Metodista, nós estávamos ali de manhã no culto, numa adoração muito genuína, e Deus me trouxe um entendimento novo para esse sonho. E o entendimento novo, sabe qual é, meus irmãos? Quando eu freio o carro e nada acontece, quando eu mexo naquele volante e eu não consigo controlar o carro, e eu caio nessas águas, e nessas águas eu respiro, isso quer dizer, Deus quer me tirar o controle da minha vida, e Ele quer me lançar nas águas profundas do seu espírito, onde não vai ser mais eu a conduzir as coisas, mas vai ser o Senhor a me conduzir no meio das suas águas profundas, porque ali o meu pé não está mais no chão. E eu comecei, então, a dizer, Senhor, eu quero cair nessas águas. Senhor, eu quero que os meus pés não deem mais pé. Senhor, eu quero que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser me levar. E eu quero ter acesso a essa árvore que cura a minha alma. E que me tira todas as minhas feridas, porque as minhas feridas me embrutecem. Porque as minhas feridas me separam dos meus irmãos. Porque as minhas feridas me separam de Ti, Senhor. E me fazem perder o paladar, me fazem perder o amor, me fazem perder a Tua essência. Eu preciso entrar e mergulhar nessas águas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve às águas profundas desse rio. E eu quero te convidar que você se entregue de todo o teu coração nas mãos desse que é glorioso, o Espírito Santo de Deus. Aquele que o Senhor enviou para ser o nosso consolador, para nos fortalecer, para nos ensinar todas as coisas, para nos lembrar das palavras do Senhor Jesus, para nos conduzir ao arrependimento, para nos fortalecer e apontar, esse é o caminho que você deve seguir. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus, porque Ele foi enviado para te consolar, para te ensinar e para te conduzir.
Em nome de Jesus. E eu quero repetir aqui o texto que eu falei hoje de manhã, lá em Efésios capítulo 3, que quando Paulo está dizendo exatamente da necessidade que a gente consiga compreender a grandeza de Jesus, a plenitude de Cristo e do seu amor. E aí ele fala para que vocês tenham condições de entender qual a largura, qual a profundidade, qual a altura, qual o comprimento que te leva a essa plenitude de Cristo. Logo em seguida, Paulo diz o seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora, presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Isso significa que alcançar essa plenitude é muito mais do que eu posso pedir ou pensar. E que só Ele pode fazer em mim. Só Deus pode nos levar a isso. Não é na força do nosso braço. Não é num esforço natural, é pelo mover do seu Espírito. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me encha, eu preciso permitir que Ele me mova, eu preciso permitir que Ele me leve às águas profundas. Amém? Em nome de Jesus. Lembre-se, a proposta do Senhor é nos trazer cura. Lembre-se que todo o zelo que nós possamos ter em servirmos a Deus não pode negligenciar o amor. Sem o amor de Deus, nada vale. Nada vale. É preciso que nós zelemos por todos os aspectos da palavra do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que nós sejamos alcançados e, de alguma maneira, possamos ouvir Deus dizer para a gente, seja no decorrer da nossa vida, seja quando chegarmos na presença de Deus, que Ele possa dizer, eu reconheço tudo que você tem feito, as tuas boas obras, os teus esforços, o teu zelo, a tua santidade, o teu trabalho árduo. Eu reconheço que você não se deixou esmorecer e que você permaneceu no meu amor. Em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir isso da parte do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.